Leitura Livro dos Médiuns, capítulo 25, das evocações, continuação. 20ª pergunta. Para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Isso depende do caráter deles e do motivo com que nos são chamados. Quando é louvável o objetivo e quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que se lhes demonstre. Há alguns para os quais representa grande felicidade se comunicarem com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto igualmente depende dos caracteres deles. Entre os espíritos também há misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas se ressentem do mau humor em que vivem, sobretudo quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente e que quase sempre tem a inspirá-lo a curiosidade. Se vêem suas aspirações em geral, são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo. Nota: há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material, por exemplo. Um para saber se alugará ou venderá sua casa, outro para saber que lucro tirará de sua mercadoria, o lugar em que há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo por nós só se interessam em virtude da afeição que lhes consagremos. Se os nossos pensamentos com relação a eles se limitam a supô-los feiticeiros, se neles só pensamos para lhes pedir informações, é claro que não podem ter grande simpatia, e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstrem. 21ª. Alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos, pelo que toca à solicitude com que atendem aos seus chamados? Um bem grande há. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando contam dominar e enganar. Experimentam viva contrariedade quando forçados a vir para confessarem suas faltas, e outra coisa não procuram senão ir embora, como um colegial a quem se chama para respondê-lo. Podem a isso ser constrangidos por espíritos superiores, como castigo, e para instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos, quando são chamados inutilmente para futilidades. Então, ou não vêm ou se retiram logo. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, qualquer que eles sejam, não gostam exatamente como vós de servir de distração a curiosos. Frequentemente, outro fim não tendes, evocando um espírito, senão ver o que ele vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidade de sua vida, que ele não deseja dar-vos a conhecer, porque nenhum motivo tem para vos fazer confidências. Julgais que ele se vá colocar na berlinda somente para vos dar prazer? Desenganai-vos. O que ele não faria em vida, não fará tampouco como espírito. Nota: a experiência, com efeito, prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita para fins sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Dos que sofrem, encontra alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos como a se saberem lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas graves. 22ª. Para se manifestarem, têm sempre os espíritos necessidade de ser evocados? Não. Muito frequentemente eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vêm de boa vontade. 23ª. Quando o espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar certo de sua identidade? De maneira alguma, porquanto os espíritos enganadores empregam a miúde esse meio para melhor mistificarem. 24ª. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita ou de outro modo? A escrita é um meio material para o espírito de te atestar a sua presença, mas o pensamento é que atrai, e não o fato da escrita. 25ª. Quando se manifeste um espírito inferior, poder-se-á obrigá-lo a retirar-se? Sim, não
se lhe dando atenção. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com as torpezas? Os espíritos inferiores se ligam aos que os escutam, com complacência, como os tolos entre vós. 26ª. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a imiscuência dos maus espíritos? O nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos, mas contém muitos deles. Por esse meio, sempre afastareis alguns e muito mais afastareis se ela for feita do fundo do coração e não como fórmula banal. 27ª. Poder-se-á evocar nominativamente muitos espíritos ao mesmo tempo? Não há nisso dificuldade alguma se tivesseis 3 ou 4 mãos para escrever. 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que ocorre se dispõe de muitos médiuns. 28ª. Quando muitos espíritos são evocados simultaneamente, não havendo mais de um médium, qual o que responde? Um deles responde por todos e exprime pensamento coletivo. 29ª. Poderia o mesmo espírito comunicar-se simultaneamente durante uma sessão por 2 médiuns diferentes? Tão facilmente quanto entre vós os que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Nota: vimos o espírito responder, servindo-se de 2 médiuns ao mesmo tempo, às perguntas que lhes eram dirigidas. Por um francês, por outro inglês, sendo identificadas as respostas quanto ao sentido. Algumas até eram a tradução literal de outras. 2 espíritos evocados simultaneamente por 2 médiuns podem travar entre si uma conversação, sem que este modo de comunicação lhe seja necessário, pois que reciprocamente um lê os pensamentos do outro. Eles se prestam a isso algumas vezes para nossa instrução. Se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corpóreas, pode acontecer que disputem e se apostrofem com palavras pesadas, que se reprochem mutuamente os erros e até que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc., um contra o outro. 30ª. Pode o espírito simultaneamente evocado, em muitos pontos, responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Pode, se for um espírito elevado. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade. O Sol é um só e, no entanto, irradia ao seu derredor, levando longe seus raios sem se dividir. Do mesmo modo, os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa de cada vez, nem vir a um lugar se são chamados em outro. O espírito superior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambas as evocações, se forem ambas sérias e fervorosas. No caso contrário, dá preferência à mais séria. Nota: é o que sucede com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em a qual fora discutida a questão da ubiquidade, um espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte: Inquirireis esta noite qual a hierarquia dos espíritos no tocante à ubiquidade. Comparai-vos a um aeróstato que se eleva pouco a pouco nos ares. Enquanto ele rasteja na terra, só os que estão dentro de um pequeno círculo o podem perceber. À medida que se eleva, o círculo se lhe alarga. E em chegando a certa altura, ele torna visível a uma infinidade de pessoas. É o que se dá conosco um mau espírito que ainda se acha preso à terra. Permanece no círculo restrito entre as pessoas que o veem. Suba ele na graça, melhor se poderá conversar com muitas pessoas. Quando se haja tornado espírito superior, pode irradiar como a luz do sol, mostrar-se muitas pessoas em muitos lugares ao mesmo tempo. 31ª. Podem ser evocados os puros espíritos, os que hão terminado a série de suas encarnações? Podem, mas muito raramente atenderão.
Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso mesmo é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que alardeiam essa qualidade para se dar importância aos vossos olhos. 32ª. Como é que os espíritos dos homens mais ilustres acodem tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros? Os homens julgam por si os espíritos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as categorias terrenas deixam de existir. Só a bondade estabelece distinção entre eles, e os que são bons vão a toda parte onde haja um bem a fazer-se. 33ª. Quanto tempo deve decorrer depois da morte para que se possa evocar um espírito? Podeis fazê-lo no instante mesmo da morte, mas como esse momento o espírito ainda está em perturbação, só muito imperfeitamente responde. Nota: sendo variável o tempo que dura a perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer-se a evocação. Entretanto, é raro que ao cabo de 8 dias o espírito já não tenha conhecimento do seu estado para poder responder. Algumas vezes, isso lhe é possível 2 ou 3 dias depois da morte. Em todos os casos, se pode experimentar com prudência. 34ª. A evocação no momento da morte é mais penosa para o espírito do que algum tempo depois? Algumas vezes é como se vos arrancasse o sono antes de que estivesse completamente acordado. Alguns há todavia que de nenhum modo se contrariam com isso, e aos quais a evocação até ajuda a sair da perturbação. 35ª. Como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder com conhecimento de causa, se quando viva ainda não tinha consciência de si mesma? A alma da criança é um espírito ainda envolto na faixa da matéria. Porém, desprendido desta, goza de suas faculdades de espírito, porquanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu. Entretanto, até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar na linguagem traço do caráter da criança. Nota: a influência corpórea que se faz sentir por mais ou menos tempo sobre o espírito da criança igualmente é notada às vezes ao espírito dos que morrem em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco. Sabe-se, porém, que certos espíritos julgam durante algum tempo que ainda pertence a esse mundo. Não é, pois, de admirar que no louco o espírito ainda se ressinta dos entraves que durante a vida se opunha à livre manifestação de seus pensamentos, até que se encontre completamente desprendido da matéria. Esse efeito varia conforme as causas da loucura, porquanto há loucos que logo depois da morte recobram toda a sua lucidez. Título: Evocação dos animais. 36ª. Pode evocar-se o espírito de um animal? Depois da morte, o espírito inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos, incumbindo disso, para animar novos seres, em aos quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas há obtido resposta? Evoque um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Aqui tem uma nota um pouco longa. Pela mesma razão, se evocar um mito ou um personagem alegórico, ele responderá por ela, e o espírito que, como sendo ela, se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio logo. Mais ainda, falou de Orgon, de Elmira, de Dâmade e de Valéria, de quem deu notícias. Quanto a si próprio, imitou o hipócrita com tanta arte que se diria o próprio Tartufo, se este houver existido. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as imposturas e que não lhes dariam crédito ao conto. O mesmo sucede entre os homens. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pitacilgos.
pelos quais se interessava muito. Certo dia desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, como fosse ele médium, teve a ideia de evocar a mãe das avezinhas. Ela veio e lhes disse em muito bom francês: a ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derribou o ninho, encontrá-los-á debaixo dos arbustos. Assim como os passarinhos que não foram comidos, feita a verificação, reconheceu Elisato o que lhe fora dito. Dever-se-á concluir ter sido o pássaro que respondeu? Certamente que não, mas apenas o espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. Título 284. Evocação das pessoas vivas. 37ª. A encarnação do espírito constitui obstáculo a uma evocação? Não, mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Quanto mais facilidade vem o espírito encarnado, quanto mais elevado for em categoria o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos. 38ª. Pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva? Pode-se, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. 39ª. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Não. O espírito é forçado a entrar na sua habitação. Se no momento ele estiver confabulando conosco, deixa-nos imediatamente e às vezes diz por que motivo. 40ª. Como estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade de sua presença. O espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que ele habita. Qualquer que seja a distância em que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Este laço só a morte o rompe. Nota: esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que por aí é que reconhece os que ainda se acham presos ao mundo corporal. 41ª. Que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse mortalmente ferido? O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este ao voltar não possa entrar? Não, seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Mas se o golpe for dado subitamente e de improviso, o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Nota: interrogado sobre esse fato, respondeu o espírito de um vivo: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. 42ª. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? Não, a matéria sempre o influencia mais ou então menos. Nota: uma pessoa que se acha nesse estado e a quem foi feita essa pergunta respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte? Sim, pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer e então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não tem interesse. 43ª. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? Ainda que difícil, não é absolutamente impossível, porquanto se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça, mas o espírito não pode comunicar como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo.
Nota: a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono ou pelo menos um torpor aproximado do sono, mas semelhante efeito não pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso da evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir porá resistência e se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Segue-se daí que no momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá vir algures. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. 44ª. Evocada uma pessoa viva, conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Não. Vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Só o espírito o sabe, podendo às vezes deixar de fato uma impressão vaga, qual a de um sonho. Quem pode evocar-nos, sendo nós, como somos, seres obscuros? Pode suceder que, em outras existências, tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. Podem fazê-lo igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo ou em outros. Suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado, e quem responderá. 45ª. Evocado o espírito de uma pessoa viva, responde ele como espírito ou com as ideias que tem no estado de vigília? Isso depende da sua elevação. Porém, sempre julga com mais ponderação e tem menos prejuízos, exatamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. 46ª. Se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Responderia sem dúvida mais facilmente por estar mais desprendido. Tudo decorre do grau de independência do espírito com relação ao corpo. Poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só a têm os espíritos completamente desprendidos da matéria. 47ª. Poder-se-ia modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? Algumas vezes será possível. Não estando o espírito então preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se acha às impressões morais. E essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, acontece com frequência que, ao despertar, a natureza corpórea predomina e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. 48ª. É livre o espírito de uma pessoa viva de dizer o que queira? Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E como então dispõe de mais perspicácia, se mostra mais circunspecto do que no estado de vigília. 49ª. Poder-se-ia evocando-o-a constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar? Eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode, porém, dar-se que, como espírito, a pessoa ligue menos importância a certas coisas do que no estado ordinário, podendo então sua consciência falar mais livremente. Demais, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora. Porquanto ninguém pode reter um espírito como se lhe retém o corpo. 50ª.
Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a vir e falar como se dá com os espíritos errantes? Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, não é supremacia senão por efeito da superioridade moral. E bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio a uma covarde indiscrição. Nota: este abuso de confiança seria efetivamente uma ação má, mas que nenhum resultado poderia produzir, pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao espírito que o queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outra circunstância calaria. Uma pessoa que sabe por esse modo, uma pessoa quis saber por esse modo de um de seus parentes se o testamento que por ele fora feito era a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. A coisa era de tal fato real, mas poucos dias depois o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente a pessoa, sem que, entretanto, haja sabido que esta o evocara. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara de acordo com a pergunta que lhe fora feita. Há covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo o que se não ousaria perguntar à sua pessoa. Covardia essa que nem mesmo tem por compensação o resultado que se pretende. 51ª. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno? Não. Bem sabes que nesse momento o espírito está em completa perturbação. Nota: a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima e se lhe tira a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder também. 52ª. Poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? É fora de dúvida que sim. Isso acontece frequentemente, sobretudo quando não é pura a intenção do evocador. Em suma, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém que dela vos abstenhais sempre que não possa ter um resultado instrutivo. Nota: se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, muito mais frequente é que assim aconteça com a dos que estão encarnados. Então, sobretudo, é que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados. 53ª. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Nem sempre é sem perigo, dependendo isso das condições em que se acha a pessoa. Enquanto se estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. 54ª. Em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva? Não se deve evocar as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. A brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito.
55ª. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta a fadiga por efeito do trabalho a que se entrega como espírito? Uma pessoa que se encontrava nesse estado e de que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste, que as oscilações do balão sacodem. 56ª. Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feita sem precaução, deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não. As condições não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis antes de fazer uma evocação se ela é possível? 57ª. Quando nos momentos mais inoportunos experimentamos irresistível vontade de dormir, isso provirá de estarmos sendo evocados em alguma parte? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, muitas vezes não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tenha necessidade de repouso, quer porque o espírito precise de sua liberdade. Nota: uma senhora do nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito do seu neto que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Mas ainda uma circunstância havia a confirmar. De repente, a mão da médium para em meio a uma frase, sem que seja possível obter-se mais coisa alguma. Nesse momento, a criança meio despertada fez diversos movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feita em boas condições, prova da maneira menos contestável a ação do espírito distinta da do corpo e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Telegrafia humana. 58ª. Evocando-se reciprocamente, poderia duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Certamente, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Por que não será praticada desde já? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. É preciso que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria. E isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, continuará circunscrita às almas de escola e desmaterializadas, o que raramente se encontra neste mundo, dado o estado dos habitantes da Terra.